Bem-vindos! Estamos de novo na vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje vamos conversar com Sandra Costa para conhecermos a história de vida e para recolhermos também o seu testemunho. O tempo é agora. Sandra Costa, obrigado pela presença neste programa. Bem-vinda. Obrigada, Padre Marcelino. O que é ser coach? O que faz um coach? Excelente pergunta. Um coach, acima de tudo, é um facilitador de um processo. Portanto, nós queremos melhorar alguma competência e então temos habitualmente o ponto A, que é a situação onde nos encontramos. Queremos partir para o ponto B, que é a situação desejável e onde queremos estar, e o coach ajuda o cliente neste processo, que no processo de coaching o cliente é o chamado coachee. Não damos quaisquer tipo de respostas, não dizemos o que é que ele tem que fazer, apontamos caminhos. No fundo, somos um facilitador de desenvolvimento pessoal, qualquer que seja a área que o cliente queira trabalhar. É uma companhia, é alguém que vai fazendo um acompanhamento, orientando em algum sentido, mas sem dar respostas, é isso? Exatamente. As respostas sou eu que as tenho que encontrar. Sem dúvida. Existe uma série de processos. Todo este processo é devidamente estruturado, há uma estrutura, existem ferramentas que vai ajudar o coachee nesse mesmo caminho, contudo, nós, e aí está o saber, só ajudamos o cliente a fazer o caminho. Somos, acima de tudo, alguém em quem ele confia, em quem ele partilha também os seus grandes anseios, as suas grandes questões, as suas grandes preocupações. Muitas vezes têm a ver com questões pessoais, outras vezes têm a ver com questões profissionais, outras vezes sociais, mas só somos a ajuda, porque ninguém melhor do que a pessoa para saber aquilo que precisa. Como é que a Sandra chega a este processo? Já é uma paixão antiga, contudo, quando eu trabalhava por conta de outrem e durante 20 anos trabalhei numa instituição financeira, nunca tive oportunidade para fazer a certificação. Entretanto, por questões da vida, eu tive um burnout e uma depressão e isso fez-me repensar toda a minha vida. Fez-me parar, fez-me perceber quem eu era, fiz um processo de autoconhecimento muito profundo e eu percebi que esta era uma área onde eu podia ajudar e servir. Portanto, durante mais de 20 anos eu trabalhei com líderes e com equipas, e consegui perceber quais eram as suas necessidades e quais eram efetivamente os processos e os comportamentos que motivavam. Percebi que também poderia ajudar e nesse processo também foi uma terapia para mim. Fiz a certificação em coaching, fiz o meu processo de auto-coaching e a partir daí comecei um caminho de ajudar outras pessoas, quer líderes, quer equipas, a fazer o seu caminho de desenvolvimento pessoal. Quando eu falo em líderes, não tem que ser obrigatoriamente alguém que lidera uma equipa, porque eu acredito na liderança pessoal. Se nós não nos conseguimos liderar a nós e a nossa vida, não vamos conseguir liderar o outro. E qualquer que seja a função que eu desempenhe numa empresa, na família, na paróquia, eu tenho como missão fazer a diferença, dar o meu melhor, ser líder naquele momento. E são essas pessoas que eu acompanho. Uma grande paixão por pessoas. Há aí uma experiência profunda que faz essa mudança na orientação da vida. Como foi que a Sandra conseguiu dar essa volta? Teve ajudas?
foi um movimento interior que despertou essa revolta no sentido de encontrar respostas. Como é que viveu, se puder partilhar connosco, algumas dessas experiências, porque alguns daqueles que nos acompanham pode-lhes ser também úteis esse testemunho? Sem dúvida, Padre Marcelino, e sabe que nunca tanto como hoje tem chegado até a mim pedidos de ajuda. O meu burnout e a minha depressão profunda aconteceu há cerca de 9 anos. Vai fazer 10 anos no final do ano. E naquela altura eu desempenhava uma função de liderança numa instituição financeira que habitualmente poucas mulheres desempenhavam na altura. A pressão era elevada, portanto, na altura já tinha a minha filha Júlia, ela deveria ter uns 8 anos, o trabalho era muito, havia em mim, isto é sempre muito pessoal, influenciado pela questão social, mas havia em mim a necessidade de uma afirmação através do trabalho. Não só por toda a educação, por toda a socialização que tive, aquela fantasia que uma pessoa só se realiza no trabalho e se tiver efetivamente uma carreira de progressão vertical e ascendente. E, portanto, era muito trabalho, eu acordava cedo não para cuidar de mim como agora, mas para trabalhar. Não tinha a maturidade espiritual que tenho hoje. Hoje também ainda tenho a consciência que estou no início do caminho, estou sempre no início do caminho. Estamos todos, em todas as áreas e nessa particularmente, estamos sempre em caminho para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Sem dúvida. E como ainda estava no início também desse meu caminho, havia limites que eu não colocava na minha vida. Não tinha qualquer tipo de rotinas, não tinha hábitos de deitar, só de acordar. Acordava sempre à mesma hora, mas podia-me deitar muito tarde e dormir muito pouco. Não respeitava o meu sono, coisa que eu agora respeito religiosamente. A alimentação também, se houvesse dias que não tivesse tempo para comer, não o fazia e, portanto, abusei. Não cuidei de mim e abusei da sorte durante muito tempo. E houve uma altura que, como costumo dizer, não tive hipótese. Deus deu muitos sinais, eu não o ouvi, então ele encostou-me à parede e disse, tem que ser agora. Na altura fiz, e isso foi muito importante para que eu pudesse ter serenidade ao sair do processo, fiz acordo com a entidade patronal e vim-me embora. E a partir daí comecei um processo de autoconhecimento e descoberta, mas acima de tudo, tenho eu agora consciência plena que não cuidei de mim e não sabia cuidar, na altura não se falava, embora agora se fala e continua a acontecer. Eu ia dizer isso mesmo, e apesar de na sociedade já falarmos com mais naturalidade dessas situações, até porque elas começam a ser transversais a todas as faixas etárias e uma força muito presente, infelizmente, na nossa sociedade. Há até um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, que escreveu sobre a sociedade do cansaço, mas naquilo que acabou de partilhar, eu vejo aí não cuidar do sono, não cuidar da alimentação ou não ter esses cuidados habituais. Se calhar isso acontece com muita outra gente. Como podemos despertar para esta necessidade de começarmos por cuidar de nós? Excelente questão. Nós somos um todo. Somos corpo, mente e emoção e somos muito mais do que isto. Mas vendo isto separadamente para ser mais fácil para quem nos vê e nos ouve, nós temos que cuidar do corpo na medida em que é o único que temos, é aquele que nos suporta e é o único que nos permite fazer e atingir todos os objetivos que nós traçamos para nós. Mas alguém que não passe por uma depressão profunda ou por uns sinais depressivos, como é que podemos ajudar a que cada um de nós possa tomar consciência de que esse cuidado pessoal não é perda de tempo? Porque às vezes nós pensamos, e às vezes as mães e os pais, não é, o foco nos filhos,
mas de facto nós, para podermos dar o melhor aos filhos, primeiro temos de cuidar de nós. Mas esta teoria, como é que ela na prática pode ser, com pequeninos passos, implementada na nossa vida? Aplicada, não é? Sim. Em primeiro lugar, nós temos que aceitar que o sono, dormir, é fundamental e faz parte. E aquela história de cortar horas ao sono, há dias que tem que ser, mas não pode ser de uma forma permanente. Aliás, já há estudos científicos que comprovam que o sono recupera, faz recuperação natural do corpo, que o sono é muito bom para a criatividade. Através do sono nós conseguimos muitas vezes resolver muitas questões e temos que ter a rotina do sono. Temos que perceber se somos matutinos ou vespertinos. Eu sou matutina, gosto de me deitar cedo e acordar cedo. Mas, por exemplo, o Padre Marcelino pode ser vespertino, deitar tarde e acordar mais tarde um bocadinho, desde que a sua atividade e tudo o permita. Primeiro perceber como é que funcionamos, depois percebermos quantas horas necessitamos para que o nosso corpo e a nossa mente fiquem recuperada. Há pessoas que conseguem dormir 6 horas, outras 7, outras precisam de 8. Então vamos respeitar também o corpo e ter essa rotina, e convém que essa rotina seja sempre contínua, todos os dias eu a tenha. E antes de dormir também convém desligar um pouco antes, coisa que nós hoje em dia não fazemos. Normalmente eu a partir das 9, 21 horas, a não ser que tenha alguma questão para responder ou alguma situação, alguma reunião na paróquia, eu estou já a desligar tudo. Para quê? Para me preparar emocionalmente para dormir. Esse desligar tudo consiste em quê? Redes sociais, desligar tudo o que me ative a mente, como e-mails, porque podemos receber, e já me aconteceu no passado, e-mails que nós não gostamos e aos quais temos que dar resposta e passamos a noite a pensar neles e não dormimos de forma descansada. Convém também ter uma refeição leve à noite, não comer nada que nós saibamos que de alguma forma vai criar esforço para fazer a digestão. E esses cuidados fazem parte de uma rotina. Agora, eu tenho que aceitar e ter a consciência que isso me faz bem, porque eu vou acordar com mais energia e vou acordar preparada para um belo dia. Depois tenho que perceber, em termos de alimentação, o que é que me faz bem? Que alimentos é que me fazem bem? O que é que eu gosto? Há pessoas que agora fazem o jejum intermitente e sentem super bem com isso. Outras não conseguem. Cada pessoa é uma pessoa. Outra coisa que recomendo, também o faço, é beber muita água. Porque nós somos maioritariamente constituídos por água. Muitas vezes as pessoas chegam ao pé de nós e dizem: estou com uma dor de cabeça. Perguntamos logo: já bebeste água hoje? E ter também um estilo de vida saudável, praticar algum exercício. Não precisa de correr, não precisa de ir ao ginásio. Se fizer uma caminhada diária, é o suficiente. Quem mora perto do local de trabalho, por que levar o carro? Vá a pé, sempre que seja possível, como é óbvio. É um conjunto de práticas e hábitos que nós podemos adquirir, não custa nada e que nos fazem bem. Essa prática do exercício físico é uma das marcas da Sandra nas redes sociais, e também uma delas, muitas vezes em sintonia com a caminhada ou com a corrida, é imagens de uma igreja, imagens de um lugar de fé. E há pouco fez já essa referência à dimensão espiritual. Como é que entrou esse despertar para a espiritualidade e para esta espiritualidade cristã católica, muito concretamente, na vida da Sandra, neste contexto? Padre Marcelino, eu estou sempre a dizer excelentes questões, porque são mesmo excelente questão. Também a espiritualidade. Como disse, quando tive e quando sofri o burnout, eu não tinha esta maturidade espiritual. Quando fiz o processo de autoconhecimento, eu descobri que era um bebê em termos de fé. A minha catequese tinha sido insuficiente. Já tinha então tido uma experiência habitual na Igreja Católica? Sem dúvida, fui educada, fiz todas as práticas, fiz todos os ritos,
na altura praticava, mas não com o sentido que hoje eu tenho. E nessa altura eu tentei procurar tudo aquilo que me fizesse bem. Nós andamos à procura, quando estamos doentes, de tudo aquilo que nos faz bem. E então comecei a frequentar a igreja de São Vítor, porque na altura também morava lá. Comecei a sentir de outra forma, porque eram-nos dadas indicações para nós fazermos leituras durante a semana, e uma dada altura conheci a Casa da Torre e comecei a fazer retiros. E comecei a ter gosto por ler a Bíblia, por conhecer a Bíblia. Eu não fazia ideia de quantos livros tinha a Bíblia, como é que era constituída e os ensinamentos que ela nos dava. E, acima de tudo, houve lá uma passagem que me marcou imenso, que está presente, inclusive, é salvo erro, mas o Padre Marcelino, corrija-me se estiver errada, nos 4 evangelistas, que tem a ver com Jesus, o exemplo de Jesus. Para mim, Jesus é o líder. E então, sempre que ele tinha uma decisão, ele subia à montanha, passava lá a noite toda e orava. Numa dessas passagens, ele desce e dentro os discípulos escolhe os apóstolos e desce, dirige-se à multidão. Cuida de ti, o que é que eu li para mim? Cuida de ti, cuida dos teus, que estão mais próximos, da família, e depois vai para estares e seres ao serviço e cuidares dos outros. Se Deus me deu talentos, eu tenho também a missão de os colocar ao serviço. Eu não posso ter este conhecimento e guardá-lo só para mim. E comecei a oferecer-me na paróquia para fazer voluntariado naquilo que a paróquia precisasse. E comecei desta forma a integrar-me e a perceber que faz todo sentido eu estar aqui, mas também ser ao serviço dos outros. Isso começou a integrar de tal forma na minha vida, começou a fazer parte da minha vida e a desenvolver, através de várias ações que a paróquia promove, a desenvolver a oração. Eu não fazia ideia, por exemplo, a importância e o poder do Espírito Santo. Eu só sabia que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a dada altura, quando o Evangelho falava sobre isso nas 3 figuras, mas comecei a desenvolver a minha relação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e a perceber que é uma relação de amor e quanto mais se desenvolve, mais ela cresce. Como é que isso transformou não só a maneira de rezar, a maneira de olhar para a prática religiosa, mas como é que isso transformou a partir de dentro a Sandra Costa? Esta Sandra Costa que está aqui diante de mim, sentiu essa transformação interior pela força da fé e dessa relação com Deus a partir da presença do Espírito? Sinto todos os dias, em primeiro lugar porque a questão do burnout, e voltando, porque foi de facto a viragem na minha vida, sendo uma doença mental e podendo aparecer a qualquer momento, eu só tenho a vantagem de já ter passado e perceber quais são os sintomas e perceber que não quero voltar lá. Que não devemos descuidar, não é isso? Exatamente. Porque às vezes descuidamos os pequeninos sintomas Exatamente. E depois chegamos ao limite. E pode voltar, pode voltar. E é uma forma de prevenção. Porquê? Porque é através da oração e através da minha relação que eu também previno o aparecimento da doença, porque a doença, no fundo, era a minha vida deixou de ter sentido, não dava sentido. Se agora a minha vida tem sentido, portanto, esta prevenção através desta conversa com Deus. Aprendi a estar mais vezes sozinha. Gosto de estar sozinha comigo. Uma forma de estar sozinha é de parar durante os dias agitados, porque os dias agitados estão lá e acontecem, Padre Marcelino sabe tão bem quanto eu. Ir a uma Eucaristia, parar, e nós somos abençoados cá em Braga, porque temos Eucaristias a toda a hora. Acho que em mais nenhum local do país isto acontece. Poder parar, ir a uma igreja, sentar-me, assistir e participar numa Eucaristia, rezar o terço, já estou a meditar, já estou a cuidar de mim nesta relação. Vivo muito mais os valores. Acima de tudo, consigo perceber e reconhecer onde é que eu estive menos bem.
ainda um destes dias, estive menos bem, porque às vezes as pessoas pensam que nós temos estas ferramentas, quer nós, quer o Senhor Padre, e que não nos acontece nada e que a nossa vida... Estamos só imunes a esse tipo de situações. Exatamente. Somos super poderosos, o que não é verdade de todo. Só que ainda nos dói mais, não é? Por essa consciência. E então houve uma situação que eu não consegui travar numa conversa com amigas, apercebi-me de uma situação que não gostei e em vez, porque era aquilo que eu devia ter feito, guardar para mim e resolver, não, falei. E achei, após o meu discernimento, outra coisa que eu faço, aprendi com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, é fazer o discernimento ao final do dia. E eu percebi que a minha atitude não foi correta, não foi uma atitude de possibilidade. Eu estava zangada e então disse aquilo que disse. E senti que deveria mandar uma mensagem às pessoas envolvidas, a pedir desculpa, a retratar-me e a dar nota que aquilo que eu fiz não foi bonito. Eu não gostei e tinha que me retratar com elas. É fácil fazer isso? Não. E como é que consegue impor a si mesma, no bom sentido, esse exercício? O primeiro, do exercício do discernimento, que nós podemos chamar-lhe exame de consciência, exercício espiritual diário, enfim, com os vários nomes que quisermos. Esse é já um segredo da vida, como percebi. Mas e depois o outro passo, do reparar essa falha, que tipo de ferramenta usa mentalmente, espiritualmente, para dar esse passo com coragem? Aquilo que eu peço sempre a Deus, diariamente, é que me ajude a tornar uma pessoa melhor. Não quero que a minha vida seja mais fácil, não quero. Eu aceito aquilo que Ele me dá, mas acima de tudo que me ajuda a ser uma pessoa melhor. E eu tenho Deus não está missão. aqui muito para facilitar, costumo eu dizer. Às vezes não. Nós pensamos que Deus é um facilitador, que o é, mas não no sentido de tornar as coisas fáceis. Deus é mais ou menos como um coach, não é? Um facilitador no sentido de nos colocar as perguntas certas para nós podermos encontrar a resposta e seguirmos em frente. Interrompi, entretanto. Não faz mal, foi de todo pertinente. Ainda um destes dias partilhava com o meu orientador espiritual, porque isso foi outra questão, também posso partilhar com aqueles que nos veem e ouvem. Faz um acompanhamento espiritual regular? Mensal. Portanto, também, lá está, sou coach, mas tenho um coach espiritual que me ajuda a desenvolver. E eu partilhava com ele. Deus é infinitamente bom em todas as suas ações, mesmo naquelas que nós não compreendemos à partida, mas que se revelam boas para nós. E nesse sentido, eu sinto que é a minha missão, enquanto pessoa, fazer esse exame e ter a humildade de assumir que eu errei. Só assim é que eu consigo dar sentido e só assim é que eu consigo crescer. Padre Marcelino, se nós trabalhamos com pessoas, ajudamos as pessoas no seu caminho, primeiro temos que fazer o nosso. E se olharmos para a vida de Jesus, se olharmos para Jesus, Ele é a personificação daquilo que nos acontece diariamente. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos as parábolas, e isto aconteceu-nos, isto parece que foi agora, isto foi escrito há 2000 anos, mas parece que está a acontecer agora. E eu sinto que é a minha missão. Há uma frase, inspirada por muitos, que eu escrevi e que está muito presente em mim, que é: aquilo que eu sou é o presente da vida para mim. Aquilo que eu me torno, aquilo que eu me vou tornando todos os dias é o meu presente para a vida. Eu tenho que devolver à vida o que ela me dá, senão que sentido é que faz estarmos aqui? No caminho há também a prática do retiro, do exercício espiritual, segundo o método de Santo Inácio. A regularidade é anual, é quando sente necessidade. Como partilhe connosco um pouco também esse grande desafio que é a interiorização da vida, a partir de um tempo em que tudo se desliga e se deixa que interiormente, ou com a ajuda de alguma orientação, uma reflexão mais profunda. Com que regularidade costuma fazer também isso?
eu também há um segredo e já tenho partilhado. Quando nós queremos melhorar e desenvolver, há rotinas que nós temos que criar. E isso é uma rotina que eu também criei na minha vida. Em setembro... Então, vou interromper, mas porque eu estou curioso nisso. Então as rotinas fazem bem. Normalmente Muito nós dizemos bem. que os hábitos são coisas que nos fazem mal, estamos sempre nos mesmos hábitos, não é? Temos que mudar os nossos hábitos, mas os bons. Às vezes dizemos assim, a missa é sempre a mesma coisa, a oração é sempre a mesma coisa, mas nós precisamos de rotinas, é isso? Precisamos e muito. Imagine só, e julgo que os espectadores nos permitem este bom humor, imagine só que eu e o Padre Marcelino não tínhamos o hábito de tomar banho todos os dias. Não seria muito agradável estarmos aqui os dois. Agora, podemos mudar o gel de banho, o sabonete ou o sabão. Agora, há rotinas que têm que ser mantidas. O que eu descobri com os retiros é que há um retiro que é obrigatório a fazer, só se Deus não o permitir por algum motivo, que é o retiro de 8 dias em silêncio. Normalmente faço na altura do verão, na segunda quinzena, antes de começar em setembro o trabalho, porque me permite ordenar tudo. Fazer um balanço daquilo que foi o ano, porque normalmente o meu ano vai de setembro a julho, gosto de fazer o meu ano com o ano escolar, e eu vou fazendo o balanço do que aconteceu e também já perspectivar um novo ano. Ordenar a vida. E tem sido maravilhoso. Os retiros são sempre com um orientador, nem sempre é o mesmo. Fazemos o mesmo percurso, porque isto já está mais do que definido por Santo Inácio de Loyola, mas é sempre uma novidade. Padre Marcelino, é sempre descobertas atrás de descobertas. Para além disso, também escolho, porque o programa sai em setembro, outros retiros que fazem sentido para mim. Este ano posso lhe dizer que escolhi um retiro de 3 dias, porque quero muito conhecê-lo pessoalmente, o Padre Vasco Pinto Magalhães, que vai estar lá em maio, e depois em final de junho, início de julho, irei fazer a segunda parte da logoterapia, que é um retiro também que trabalha a análise existencial desenvolvida por Viktor Frankl. Portanto, sempre retiros que tenham de alguma forma interesse para o meu desenvolvimento pessoal. Também me ajudam no desenvolvimento profissional, porque eu trabalho com líderes e pessoas que se queiram desenvolver, e também me ajudam a colocar a minha vida em ordem. Isso é uma programação que é feita, estamos aqui em setembro, mas já me está a falar de um programa para maio e para junho. Não é ao acaso, olha, vou agora fazer um retiro, não. Um processo de retiro ou uma data específica para um retiro entra já na programação da vida logo em setembro. Tem que entrar, assim como todas as outras atividades, porque eu descobri que se nós planearmos e se soubermos aquilo que queremos e aquilo que nos faz bem, conseguimos ter tempo para tudo. Conseguimos ter tempo para nós, para a família mais alargada, para os amigos, para a paróquia, para todos aqueles também que nos vão surgindo no caminho e nos vão solicitando a ajuda. Agora, temos que fazer escolhas e aí é que é o mais difícil. Se me perguntar assim, Sandra, vês televisão? Muito pouca. Sei das notícias. Vai ver, o tempo é agora, sim. Sim, nas redes sociais, exatamente. O que é que eu faço? Aproveito sempre, porque é algo que está sempre connosco, o telemóvel para que sempre que posso estar atualizada. Claro que sei o que se vai passar, claro que se houver um programa interessante eu vejo, uma série eu vejo, mas já deixei de ver porque já me aconteceu começar a ver uma série e era um episódio, o segundo, o terceiro, o quarto e deixava de fazer outras coisas. Neste momento a minha opção passa por ler mais do que ver televisão sem um propósito. Quando vejo um propósito, um debate televisivo ou algo que me aporte valor. E este tema da fé, e em algumas das publicações nas redes sociais também o aborda, como é que no dia-a-dia, fora do âmbito da igreja, vamos dizer assim, porque também tem ali uma participação regular na paróquia, mas quer com as pessoas que se aproximam para fazerem coaching, ou então
com os amigos? Como é que é este tema? Entra com naturalidade ou provocam-na? Como é que se sente nesta área de testemunhar a fé fora do ambiente, vou dizer, eclesial? Sim. Eu tenho uma situação muito curiosa que eu tenho que partilhar consigo. Neste momento eu estou também a fazer o doutoramento e o meu orientador de estágio, numa provocação, disse-me assim: Sandra, tu tens que pedir fé para te tornares uma mulher de ciência. Isto porquê? Porque a minha escrita está muito também voltada para a fé e nós sabemos que há locais e momentos para tudo. Eu vivo a fé sem qualquer questão, é natural em mim. Sempre que fizer sentido, eu trago a fé para cima da mesa. Utilizo muitas vezes textos bíblicos, reflexões para trabalhar no meu dia-a-dia com líderes. Tenho um dia por semana que eu rezo pelos líderes que acompanho e eles sabem disso. Tenho líderes que não acreditam e às vezes sinto a necessidade de lhe enviar uma mensagem e dizer: estou a rezar por ti, rezei por ti, e eles dizem: obrigada, estava a precisar. Não me pergunte como é que eu sinto isto, eu deixo o meu coração e o Espírito Santo falar e ir em caminho. Tenho inclusive líderes que se dizem ateus, não acreditam, e muitas vezes eu digo: olha, eu rezo por ti, mas eu não sei se tu queres que eu reze por ti. Não, Sandra, eu não acredito, mas sei que tu rezas com tanta fé que só me faz bem. E, portanto, assim vamos, sempre que eu sinto que é pertinente, trago, sempre que eu sinto que incomoda também, permito-me estar no meu silêncio, porque os retiros também deram-me isso de bom, consigo estar em silêncio durante muito tempo e vou sentindo se faz ou não sentido partilhar com as pessoas. Às vezes digo simplesmente assim: Padre Marcelino, eu senti que devo partilhar isto contigo. Se isto fizer sentido para ti, muito bem, se não fizer, está tudo bem na mesma. Como é que nós, e esta é uma curiosidade, porque também vamos acompanhando estes processos de renovação pastoral e noutros países já entra a questão da liderança, já não focarmos apenas a atenção no padre, mesmo na paróquia, e na liderança também esta dinâmica do coaching, do acompanhamento. Como é que nós podemos desafiar aqui este nosso Portugal, e concretamente aqui na nossa diocese, as nossas paróquias, a introduzirmos esses processos? É possível? É. E já há alguns e algumas paróquias a fazer isso. Contudo, é preciso ter presente uma questão fundamental, que eu costumo brincar. O ditado diz que quando um quer, dois não conseguem. Eu costumo dizer, quando um não quer, três não conseguem, que é nem eu, nem o Espírito Santo. A pessoa tem que querer. E isto é um processo que por vezes pode ser doloroso. E eu posso descobrir que eu, por vezes, tenho um comportamento que não é um comportamento de uma boa pessoa. Aquilo que eu partilhei há pouco, quando eu não consegui guardar para mim o comentário, e quando eu partilhei aquele comentário que foi um comentário maldoso, ou desadequado, não é? Já me estou aqui eu a penalizar, é sempre assim. Eu tenho que perceber que esse é um processo que custa, é um caminho, não é? É um caminho que pode doer e eu tenho que querer fazê-lo. E há muitas pessoas, Padre Marcelino, quer sejam de áreas, quer sejam da área da igreja, quer sejam da área empresarial, social, que podem não querer fazer. Agora, o que eu estou a sentir a nível da nossa igreja, e quer não só a nível de Braga, do Minho, mas também a nível de todo o país e a nível internacional, é que há uma vontade muito grande de mudança. E há uma vontade muito grande de chamar quem não está connosco. E isso faz-se através de uma liderança presente, consciente, que cuida, que sabe amar, como diz Santo Inácio de Loyola, em tudo amar e servir. E só com muito amor é que nós conseguimos chamar as pessoas até nós. Mas para isso temos que estar bem, temos que nos conhecer, temos que saber quais são as nossas fragilidades, quais são aqueles pontos que nós temos que melhorar e decidir fazer o caminho.
Estamos, infelizmente, a chegar ao fim deste episódio, deste programa, agradecendo de novo com palavras de gratidão pela presença e pelo testemunho, mas queria que também, antes até de terminarmos, é possível quem está a escutar-nos contactar a Sandra, poder pedir alguma ajuda, mesmo profissional, como é que podemos chegar ao contacto com a Sandra? Muito bem, eu tenho uma página na internet que é o meu blog www.eusandracosta.pt, também através das redes sociais, quer através do Instagram, Facebook ou LinkedIn, e normalmente aquilo que eu faço é perceber o que é que a pessoa precisa. Às vezes, permita-me esta inconfidência, a primeira coisa que eu recomendo a que a pessoa faça é ir só ao médico de família, fazer análise e perceber se está tudo bem com ela. Porque às vezes é uma questão funcional que não está bem. Se quiser avançar um pouco mais, estarei cá para conversar e para perceber se eu posso ajudar. Padre Marcelino, é que nem sempre nós podemos ajudar. Mas se eu não puder ajudar dentro dos meus conhecimentos e dentro das minhas possibilidades, eu reencaminho. E agora sim, então, para terminarmos, peço que nos deixe uma sugestão para aqueles que nos acompanham e poderem saborear estas palavras ao longo da semana. Eu trouxe um livro e um baralho de cartas. Bem, qual é a câmara? Isto é esta aqui. O livro O Príncipezinho. Porquê? Porque eu considero que é um livro intemporal. Recebi-o quando era pequena e neste momento é um dos livros que eu dou como presente a muitos líderes e cujos ensinamentos me têm feito refletir e desenvolver muito. Aqui há uns tempos uma livraria desenvolveu este baralho de cartas que é muito interessante, não é só um baralho, tem várias imagens e também várias mensagens e normalmente eu costumo oferecer ou ser instrumento de facilitador numa formação ou numa ação ou numa sessão e o qual eu gosto muito e é isto que eu trago para partilhar com aqueles que nos ouvem e aqueles que nos escutam. Eu não deixo, eu vou ter que me levantar porque vou buscar, porque Padre nós começamos, antes de começarmos a gravação, e agora fiz aqui um gesto não muito agradável, o realizador, mas antes de nós iniciarmos esta gravação, a Sandra fez o favor exatamente de me pedir que escolhesse uma carta. E a carta que eu tirei foi o 10 de ouros, mas o mais importante é e como com a flor. Se gostas de uma flor que está numa estrela, é agradável olhar para o céu à noite. Todas as estrelas são floridas. Obrigado, Sandra Costa. Muito e obrigado a todos vós, e obrigado a todos vós também que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.